Olá pessoal, quem fala é Daniel Santos, estou aqui para falar com vocês sobre o empregado doméstico. E a nossa proposta vai ser de falar sobre toda a legislação do empregado doméstico, né? Então vamos ter alguns vídeos aí falando sobre esse tema do doméstico, né? Que é um tema bastante falado atualmente. E aí um vídeo posterior, para finalizar, mostrando como fazer todo um processo dentro do site do E-Social. Então o que nós queremos é mostrar para vocês a legislação, para vocês conhecerem o processo, como funciona o empregado doméstico, e depois apresentar como trabalhar com o E-Social, né? Então vamos começar aqui falando sobre o que é o empregado doméstico. Bom, o empregado doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, de forma pessoal e que não tenha finalidade lucrativa, né? A pessoa ou família, no âmbito residencial, por mais de 2 dias por semana. Integram a categoria como, por exemplo, cozinheiro, governanta, babá, pessoal de lavanderia, faxineiro, vigia, motorista particular, jardineiro, acompanhante de idosos, entre outros. E qual a diferença do doméstico para o diarista? O empregado doméstico é aquele que presta serviço de natureza não eventual, por mais de 2 dias na semana, como falamos no slide anterior. Já o diarista são aqueles profissionais que vão à residência de uma família prestar algum tipo de serviço específico, com até 2 dias na semana, né? Então, o que eu ouvi se falar muito hoje é do diarista, né? Então, aquele doméstico, de repente, trabalhava naquela residência, a família não teve mais necessidade de ter esse doméstico diariamente em sua casa e essa pessoa se transformou em diarista. Para caracterizar a diarista, ela tem que trabalhar no máximo 2 vezes por semana, não pode passar disso. Passou disso, já gera o vínculo como empregado doméstico. E qual que é a diferença disso? O doméstico, você vai registrar o doméstico em carteira, pagar todos o seu INSS, toda a legislação que a gente vai falar daqui a pouco. Já o diarista não tem. Ele recolhe, esse próprio diarista, ele recolhe o seu INSS, seu carnezinho da Previdência Social. E férias, 13º, o próprio doméstico, o próprio diarista, ele vai se organizar para ter esses benefícios. Não que o empregador tenha que fazê-lo. Então o diarista não tem esses direitos de 13º e férias. E o recolhimento do INSS, quem faz é o próprio diarista. Quais são os direitos garantidos aos domésticos após diversas alterações? Então, a grande maioria aí acompanhou, né, até o ano passado, diversas alterações na legislação do empregado doméstico, né? E no final eu vou estar falando quais foram toda essa legislação, decreto, portaria, tudo que houve de alteração desses domésticos. Mas quero resumir para vocês aqui o que está valendo hoje, o que o doméstico tem de direito, né, a partir de agora. Então é vedada a contratação do doméstico menor de 18 anos, tá? Então não pode ser contratado um empregado doméstico menor de 18 anos. Pagamento de pelo menos um salário mínimo ao mês, então salário mínimo federal, né? Ou salário mínimo estadual. Então cada estado ele tem, é permitido para cada estado ele definir seu salário mínimo. Então se o estado que você estiver determinou um salário mínimo, é esse salário mínimo que vai ser do seu doméstico, o qual é mais benéfico que o salário mínimo federal. Jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então não existia para o trabalhador doméstico uma jornada diária, tampouco semanal, né? Então, com as alterações na legislação, foi criado o limite diário de 8 horas e semanalmente de 44 horas, casando aí com o CLT, né? Então essa é a jornada normal de um CLT. Jornada de 12 horas por 36, mediante acordo entre as partes. Então, empregador e empregado podem acordar. Trabalham 12 horas direto e folga depois 36 horas. Trabalha 12 horas e folga 36 horas, mediante acordo, mediante a necessidade aí do empregador. O que mais nós temos aí? Intervalo de almoço de 1 hora a 2 horas. Admitindo aí um acordo formal entre as partes, para reduzir o intervalo para 30 minutos. Então, obrigação essa que pode ser anotada na carteira de trabalho. Intervalo entre jornadas, então entre uma jornada e outra, intervalo de 11 horas. Então, o empregado saiu da empresa, saiu da residência,
em X horário, ele só vai iniciar sua atividade novamente depois de 11 horas de intervalo, tá? Menos que isso não pode, tem que ter um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Um dia de folga semanal, preferencialmente aos domingos. E férias remuneradas, férias anuais remuneradas. Essas férias elas podem ser fracionadas de 30 dias em 2 períodos, desde que um desses períodos não seja menor que 14 dias. Então posso fazer umas férias de 14 dias e outras de 16 dias, ou os 30 dias direto. O empregador também ele pode comprar desse empregado 10 dias das férias dele, 1/3 das férias que ele tem. Então se ele tem direito a 30 dias de férias, o empregador ele pode comprar, se assim o empregado quiser, 10 dias desses 30 dias, que é o chamado abono pecuniário. Então você pode converter as suas férias, 1/3 das suas férias em pecúnia, em dinheiro. O 13º salário, então é pago em 2 parcelas, uma parcela em novembro até 30 de novembro, segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Direito à aposentadoria, uma vez que o empregador recolhe o INSS desse empregado, ele passa a ter direito à sua aposentadoria, seja por idade, tempo de serviço. E redutibilidade de salário, então não pode existir redução salarial. Então você contratou o empregado doméstico para trabalhar X horas e pagar um X salário, não pode haver a redução salarial. Licença maternidade, então o empregado doméstico ele tem direito à licença maternidade, ele pode se afastar por 120 dias, né, para essa licença. A licença paternidade, que aí são de 5 dias, o pai ele se afasta por licença paternidade, assim que nasceu o filho, ele comprova para o empregador o nascimento do seu filho, e aí tem direito de ficar pelo menos os seus 5 dias com o filho. Aviso prévio, então o empregado ele é dispensado, desligado dessa residência, ele tem direito ao aviso prévio, assim como o CLT também tem, de 30 dias. E também o aviso prévio especial, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é aquele aviso prévio de 3 dias por ano. Carteira de trabalho assinada, então isso é uma obrigatoriedade. Então todo empregador que for contratado, na sua carteira tem que existir o registro, né? Não havendo esse registro, o empregado iniciando sua atividade sem registro em carteira, isso pode ocasionar para o empregador, inclusive multa, né? Uma penalidade aplicada pelo Ministério do Trabalho pela falta de registro em carteira. Licença maternidade, né? Como eu falei inicialmente, de 120 dias. Salário família, que é um salário família pago pela Previdência Social. O empregador paga, mas depois ele tem um desconto na sua guia da Previdência Social. Então, para cada filho ele recebe um X valor, filhos até 14 anos de idade. Horas extras de no mínimo 50%. Então, não tínhamos isso na legislação do empregado doméstico. Então, o empregado doméstico não tinha jornada de trabalho, logo não tinha hora extra. Também não tinha adicional do turno, vamos falar mais para frente. Mas hoje já tem. Então, a hora extra é de no mínimo 50%. Então, uma vez que você acordou com o seu empregado a jornada de trabalho, o que ultrapassar daquela jornada é caracterizado hora extra. Aí, como eu coloco aqui no tópico, primeiras 40 horas extras devem ser pagas em dinheiro ou abatidas de faltas ou atrasos. Então, pode existir essa compensação. Faltou, atrasou, em comum acordo, faz o abatimento dessas horas ou desses dias faltantes e paga como hora extra só a diferença. A partir da 41ª hora extra, poderá ser feito um acordo de compensação, ou seja, as primeiras 40 horas o empregador é obrigado a remunerar. Se porventura existe mais de 40 horas no mês, o que exceder as 40 horas é feito um controle, né, um banco de horas, vamos dizer assim, né, para controlar essa jornada desse empregado. Então, ele fez 41 horas no mês, as 40 horas é remunerado como extra, e aquela 1 hora a mais ele pode usar futuramente para uma compensação, né? Pode chegar um pouco mais tarde, sair mais cedo, compensar de algum atraso eventualmente possa acontecer. Adicional noturno de 20%. Então, lembrando que o horário noturno é das 10 às 22 da noite até às 5 horas da manhã. E existe um diferencial na hora noturna, que a hora noturna ela é de 52 minutos e 30 segundos. Então, como nós conhecemos, 1 hora é de 60 minutos. A hora noturna, não, ela é diferente. Então, a partir das 10 horas da noite, se o seu empregado ele trabalha a partir das 10 horas, para ele completar 1 hora noturna, basta ele trabalhar 52 minutos e 30 segundos. Ele completou 1 hora noturna, tá?
Depois a gente vai falar sobre cálculos, então esse é um outro vídeo que a gente vai elaborar para vocês, para falar sobre o cálculo da hora extra, o cálculo do adicional noturno, tá? Então por enquanto nós estamos falando só da parte de legislação, quais são os direitos desse empregado doméstico hoje. O que mais? Ele vai ter direito ao seguro-acidente de trabalho, tá? Então o empregador ele vai estar recolhendo um X% de INSS para que esse empregado contrapartida tenha direito ao seguro-acidente de trabalho. Proibição de diferenças de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, tá? Então não pode existir uma discriminação aí na contratação desse empregado, seja por salário, seja por sexo, seja por idade ou estado civil da pessoa. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, tá? Então o portador de deficiência ele vai ter direito ao mesmo salário, a mesma função que um outro empregado qualquer. Licença paternidade, que comentamos lá em cima, 5 dias. Passa a ter direito a todos os empregados domésticos, têm direito ao seguro-desemprego. Anteriormente já existia o seguro-desemprego? Existia. Só que era apenas para aqueles empregados domésticos que tinham o recolhimento do FGTS. O FGTS era obrigatório? Não, era opcional. Então até setembro do ano passado o Fundo de Garantia era opcional. Então aquele empregador que optava em recolher o FGTS de 8% para o seu empregado doméstico, fazia com que esse empregado doméstico automaticamente tivesse direito também ao seguro-desemprego, tá? Então o seguro-desemprego hoje, a partir de outubro do ano passado, a partir de outubro de 2015, passou a ser obrigatório. Então o FGTS passou a ser obrigatório, consequentemente o seguro-desemprego também, esse empregado doméstico terá direito, tá? Fundo compensatório de 3,2%. O que seria isso? Seria como se fosse um pagamento da multa rescisória. Então o empregador, além de recolher 8% do FGTS, ele recolhe também 3,2% de um FGTS chamado fundo compensatório. Então todo mês é recolhido esse 3,2%. E esse valor ele pode ser movimentado quando o empregado for desligado, né? Dispensa sem justa causa, por exemplo, ou se esse empregado pedir demissão, o empregador ele pode resgatar o valor de volta, tá? Vale transporte. O empregado doméstico também vai ter direito ao vale transporte, tem direito ao vale transporte. Foi criado também o contrato de experiência, que não pode ser superior a 90 dias. Então o empregador ele pode contratar o seu empregado doméstico por um período de experiência. O que nós sugerimos? 45 dias num período e um segundo período por mais 45, caso esse empregador queira fazer um segundo momento de experiência, desde que a soma desses dois períodos não ultrapasse 90 dias. Tá? Contrato por prazo determinado de no máximo 2 anos. Agora pode ser feito um contrato determinado. Então eu posso fechar um contrato com o meu empregado doméstico de 2 anos. Fechou esses 2 anos, encerro, faço uma rescisão contratual por término do contrato. Temos mais aqui assistência médica e odontológica, ou seguro da previdência privada, quando fornecida pelo empregador. Ela não poderá fazer um desconto superior a 20% do salário. Então, o empregador ele pode fazer um convênio com a assistência médica e odontológica, pode, ou seguro previdência privada, desde que esse desconto, que seria a participação do empregado, não ultrapasse aí 20% do seu salário. Vetado no salário, descontos de alimentação, vestuário, higiene, moradia e despesas de transporte, hospedagem e alimentação quando acompanhado viagens do empregador. Tá? Então, existe aquele empregado doméstico, aquela babá que acompanha o empregador em viagens, né? E toda a despesa é custeada pelo empregador doméstico. Tá? O empregado doméstico não pode ter participação nessas despesas quando se tratar de viagem, acompanhamento de viagem com seus patrões. Despesas com moradia, elas só podem ser descontadas quando o local da moradia é diferente do local de trabalho e houver acordo firmado entre as partes. Então, se o empregado ele mora no mesmo local onde ele trabalha, realmente não vai existir desconto de um aluguel, por exemplo. Agora, o empregador forneceu uma residência para esse empregado morar, né, que não seja no mesmo local do trabalho. Aí, entre as partes pode firmar um acordo aí de um pagamento, de uma ajuda de custo ou de um aluguel dessa moradia, né? Mas só ressaltando, se esse empregado doméstico mora no mesmo local do trabalho, não há o que se falar em descontos, tá? Indenização que eu comentei, indenização do aviso prévio projetado, ou seja,
o empregado ele tem direito ao aviso prévio de 30 dias. Para cada ano que ele trabalhar, ele ganha mais 3 dias por ano, tá? Limitado a 60 dias. Então ele ganha já o aviso prévio o aviso prévio de 30 dias, então dispensei o empregado. Eu tenho que dar um aviso prévio de 30 dias para ele ou indenizar esse aviso prévio de 30 dias. Se esse empregado doméstico ele tem mais de um ano, já trabalha comigo há mais de um ano, para cada ano que ele trabalhou a mais, ele ganha mais 3 dias de aviso prévio, que é o chamado aviso prévio especial, tá? O aviso prévio proporcional. Durante o aviso prévio dado pelo empregador, o empregado poderá sair 2 horas mais cedo ou 7 dias corridos antes de terminar o aviso prévio, tá? Então, esses aspectos de indenização do aviso prévio projetado, a redução de 2 horas ou 7 dias, isso também vem da CLT. Então, o empregado que trabalha numa empresa privada já tem esses benefícios. No pedido de demissão por parte do empregado doméstico, poderá ser descontado da data que deixar de cumprir o aviso. Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui? O empregado pediu demissão. Ele também tem que cumprir o aviso prévio com o seu patrão, com o seu empregador. Então, ele teria que cumprir o aviso prévio de 30 dias. Né? Então, se porventura ele não cumprir ou cumprir parcialmente esse aviso prévio, a legislação dá a abertura para o empregador descontar esse aviso prévio. Então, se ele teria que cumprir 30 dias e não cumpriu nenhum dos 30 dias, o empregador pode fazer o desconto dos 30 dias do aviso prévio. Se dos 30 dias esse empregado cumpriu 15 dias, faltou 15 para ser cumprido, esse empregado sofrerá o desconto dos outros 15 dias que ele não cumpriu o aviso prévio. Então, hoje a legislação ela permite, de uma forma clara, esse desconto, tá? Do aviso prévio no caso de pedido de demissão. Adicional de viagem. Então, quando você desloca o seu empregado doméstico, sua babá, para uma viagem com os patrões, com o empregador, esse empregador é obrigado a pagar um adicional de viagem de 25% do salário desse empregado. Tá? Possibilidade de jornada de trabalho parcial de até 25 horas semanais, sendo a jornada máxima de 6 horas diárias. Então, com essa possibilidade de jornada parcial, você pode proporcionalizar o salário também. Tá? Então, por isso que foi criado. Então, eu não tenho a necessidade de ter uma empregada doméstica em tempo integral, né, que seria aquelas 8 horas diárias e 44 horas semanais. Eu posso contratar ela por uma jornada de 25 horas semanais, por exemplo, e pagar um salário aí proporcional. Mas ela vai ser uma empregada registrada oficialmente em carteira e eu pago, ela tem a jornada proporcional e também seu salário proporcional. Hora extra, para a jornada de trabalho proporcional até 25 horas, não poderá ter hora suplementar superior a 1 hora. E aí hoje nós falamos então sobre todos esses assuntos, né? Então o que trouxe na legislação atual, o que seguiu, o que continuou, né? O que veio de novo, e aí trago para você aqui qual foi a base legal de tudo isso. Então, nós tivemos inicialmente a lei número 5.859 de 72, que foi a lei que criou realmente alguns direitos para o empregado doméstico, e ela foi revogada pela Lei Complementar 150 de 2015, né, que trouxe realmente atualizadas informações, mais benefícios para esse empregado doméstico. Temos aí também o decreto número 71.885 de 73, a emenda constitucional número 72 de 2 de abril, e Lei Complementar 150, que eu acabei de falar, que ela foi emitida em 1 de junho de 2015. Tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e aguarde aí o nosso próximo vídeo. Obrigado.